Fala galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou trazer a minha opinião se vale a pena ou não ter uma placa da AMD da linha 6000 em 2025 com teste, benchmark, jogos, tudo que eu imaginei e consegui ficar anotando para trazer para vocês. Eu vou testar a minha placa que é uma 6800 XT. Aqui eu estou com o site do TechPowerUp para trazer as informações para vocês. Você pode ver que ela é uma placa que tem um desempenho semelhante a 3080, né? É 4% de diferença. Pegando o exemplo da minha, né, que é o modelo de referência, ela é 4% mais fraca que a 3080 e tem uma certa diferença também contra a 4070. Ela tem 16 GB de VRAM, o que é bom, né, para 4K e texturas, e o TDP dela é de 300 watts. Então, isso é um TDP mais ou menos. Outro aspecto também importante dessa placa, eu vou deixar para frente, é o uso de temperatura, né? Testes com Ray Trace também. Aqui, seguindo o modelo que seria o atual dessa linha, né? Que seria a 7800 XT. Aqui ela fica entre igual, né? Com a minha. Só vai ter uma mudança de geração de Ray Trace, que é a minha primeira geração, comparada à RTX da linha 20, e também temperatura. Vocês estão vendo ali também que eu já marquei a diferença entre a 4070 e a 3080, que seriam os concorrentes dela. Só vem núcleos RT. Esse modelo ela tem um pouco de diferença da minha, né? A minha tem mais núcleos RT. Então, mas como são gerações diferentes, vai ter essa mudança. E você que tem um certo receio por instalar driver, né? É só você procurar no Google, né, AMD Driver, e entrar no primeiro link que é da própria AMD. Você vai achar o autodetector de drive, né? O que ele faz? Ele vai instalar seu drive automaticamente. Você vai achar ele, né, a sua placa aqui, né, serve para qualquer placa, mas não esqueça de deixar o Windows também atualizado para poder ajudar, beleza? Deixe o Windows e o driver atualizado, ou deixe principalmente o Windows atualizado. Então você pode baixar ele aqui, né, detector de instalação de drive automático, e vai baixar a melhor versão para o seu PC, mesmo se você tem Xeon ou Intel, ele vai baixar a melhor versão para você. Já no caso, se você tem quer usar um modelo mais atual, ele vai estar ali embaixo, né, que é desse ano, do mês 2, o dia 11. Você pode baixar manualmente também. Eu acho que a AMD vai lançar um driver mais completo com FSR4, né? Pode ver, essa é a minha versão. Caso você queira só atualizar o seu, você vai ali, né, em sistema e pode buscar, que ele vai achar a versão mais compatível com o seu sistema. Mas você pode instalar a outra versão do site que é mais atual. Fica do seu gosto, né? Eu deixo pro meu sistema Radeon atualizar sozinho pra mim. Eu tenho preguiça de ficar procurando. Eu deixo o sistema atualizar sozinho, que nem eu faço com a Nvidia também, deixo atualizar sozinho. Aqui no painel da AMD, né, na parte de driver, né, no sistema da Radeon, eu vou dar um visu geral para vocês, né? Essa é a minha versão de driver, como já demonstrei. Aqui são a parte de jogos, né? São tipo a sua biblioteca de todos os jogos. Alguns vai carregar sozinho, outros você vai precisar adicionar, mas isso é algo mais completinho. Aqui, onde eu estou usando para gravar, né? Você pode fazer transmissão, editar, mídia, configuração. Em desempenho, você pode fazer um overclock da sua CPU, caso ela for da AMD. Você pode fazer um aqui, você pode fazer um overclock, undervolt, outras coisas na sua GPU também, só seguindo o drive da AMD, né, o sistema Radeon. Em configurações, você pode em tela, você pode ligar o FreeSync, né, a resolução virtual também e a escala de GPU. Em áudio e vídeo você pode tirar os ruídos quando está jogando ou melhorar a sua imagem com perfil. Aqui em vídeo é muito importante essa parte aqui que eu vou demonstrar para vocês, aqui no exemplo do Doom, né? Pode ver que ele está marcando esse FPS, mas ele é do menu inicial. Ele não tem o upscaler da AMD. Você pode ativar também. E ele não tem gerador de quadro, nem para NVIDIA nem para AMD. Você pode ativar o AMD Free Motion Frame 2. Tem um anti-lag que você pode ativar, ou melhoria de imagem,
E essa última opção é caso você jogue na TV, ela vai diminuir aqueles cortes, aquelas coisas mais feias. Aqui em um exemplo que eu tô dando, caso você usa o Raider Super Resolution, né, que é o upscale pelo driver, se você tá com uma tela em 4K, por exemplo, eu tenho uma tela em 4K e eu tenho uma 6600, você liga ele e o próprio driver vai fazer esse upscale para você. Pode ver aqui, você ligou ele, abaixa a resolução do seu jogo e agora o driver vai fazer esse upscaler do Full HD para o 4K. Aqui, demonstrando o AFMF2, tô testando pelo canal, aqui pegando referência do canal, né? Vou deixar o crédito nas descrições. Com o Cyberpunk, né? Ele tá rodando uma 6600M. Ele vai ligar aqui o gerador de quadros, pode ver que ele vai ligar, o FPS vai dobrar, né? Que seria o FG, né? Pelo driver. Você pode ver que já subiu o FPS ali. Então, o FPS é o que está fazendo na casa dos 70, junto com o gerador de quadro foi para quase 140, 130, 140. Isso é legal, né? Jogos que não tem o suporte do gerador de quadro, o upscaler, e caso você esteja jogando uma TV, ele faz isso também. Aqui no Cyberpunk, mesma coisa. Você viu lá como estava fazendo antes, você pode ligar e pode ter um gerador de quadros já nativo pelo seu drive, sem precisar ter o suporte do jogo. Vocês podem ver que está fazendo na casa dos 58, vai para 100 e poucos FPS. Nunca se esqueça que o gerador de quadro, mesmo nativo da NVIDIA, ele não é FPS real, né? Ele é fluidez e tal. Outros canais grandes sempre abordam isso, então é legal vocês verem também. Já agora estou rodando o benchmark do Kong, né? Eu coloquei a velocidade no 5x, né, para ser mais rápido o vídeo, para tentar encurtar. Vocês podem ver aqui, né, um aspecto mais importante é temperatura e uso, né, de consumo em watts ali, né. Não está no consumo máximo que é recomendado lá no TechPro, que é 300, tá menos, tá 50 menos, às vezes tá 50 menos, às vezes tá 40 menos, mas a temperatura para algumas pessoas é muito rápido, muito alta, né. Mas para essa placa, essa é a temperatura padrão dela, porque ela muda de referência. Estão vendo aí que fez essa média de FPS com 2K no Ultra. Mas eu recomendo vocês, não importa qual placa você vai ter, buscar preset de otimização. Demais testes usar preset de otimização. Eu sempre gosto de pegar desse canal aqui e vou aplicar para vocês verem a diferença de FPS que a gente vai ter. Aqui eu já quase terminei de aplicar e vou rodar para vocês verem a diferença. A diferença é muito gritante, sabe? E visualmente eu não consigo notar diferença visual. No canal, né, o cara demonstra tudo certinho, a diferença visual. Só com essa otimização, né, eu deixei em 2K Custom, né, que seria otimizado, você pode ver a diferença do FPS que teve agora. Então a gente ganhou bem mais FPS, uns 40 por aí. E vale a pena jogar assim, como eu já disse. No canal lá ele demonstra o que faz o médio, o alto, o ultra, o custom, o cinemático, que nesse jogo tem, né, que se chama de cinemático. Então, vale a pena. Aqui, né, vocês estão vendo a diferença dele com a otimização. Depois vou demonstrar com ele sem a otimização. E aqui eu peguei uma cena que nós já vimos que é sem a otimização, que é apenas com o cinemático ligado. Aqui eu vou estar rodando em 4K com a otimização, né, 4K Custom. Vocês podem ver o FPS também está muito bom. Eu acho que vale a pena você usar essa otimização, porque antes nós estava em 2K em cinemático, não batia 100 FPS. Agora em 4K a gente está na casa dos 100 FPS. Então vale a pena essas otimizações. E não importa se essa placa for outra, vale muito a pena. Aqui no Homem-Aranha eu estou usando o FSR 3.1.3, né, que é o atual. Estou em qualidade ali, o gerador de quadros. E aqui em gráfico eu também estou usando o preset otimizado e o Ray Trace otimizado. Então vocês estão vendo o FPS. Esse jogo ele usa bastante CPU. Você pode ver que a minha placa de vídeo ela sempre fica variando bastante. Só que a CPU, né, ela está em 70%. Então esse é um jogo que usa muito CPU. Então é legal, se você quiser, pode fazer um OC ali na sua CPU pelo próprio driver para ver se vai ter um resultado melhor ou não. Mas nunca se esqueça de ter uma placa-mãe legal, uma placa-mãe boa e também ver a temperatura.
Vocês estão vendo meu FPS aí, meu uso da placa de vídeo, temperatura, certinho, né, pelo MSI. Eu vou desligar o Ray Trace aqui agora, né? Ele estava no personalizado, que era só o reflexo e a oclusão de ambiente. Eu vou desligar ele. Vocês podem ver que o FPS vai ter uma mudança, só que ainda assim a limitação é a CPU, né? Você pode ver que a CPU ainda está sofrendo, a placa nem está em 100%. Então tem essa limitação. Então, às vezes, se você tivesse um, sei lá, um X3D, um outro modelo mais top, provavelmente teria mais FPS. Aqui eu vou colocar o Ray Tracing no máximo, né? E do nada tive essa compilação de shader. Eu adiantei bastante o vídeo pra poder carregar isso que demorou, hein? Demorou muito, galera. Demorou muito pra carregar o shader. Eu tive que deixar o vídeo em 10 vezes. E aí, mesmo assim demorou. Foi uns 15 minutos pra carregar o shader com o jogo aberto. Aqui ainda ele tá carregando, né? Eu caí, voltei, caí, voltei. Agora já tá certo. Então você tá vendo a FPS que nós tá fazendo com o Ray Tracing no máximo. Ainda não tá usando 100% da placa de vídeo, tá usando bastante da CPU. Eu tirei uns print aqui pra ver a diferença com o Ray Tracing no máximo e customizado. Eu vou deixar ele customizado aqui, né? Que seria em alto Ray Trace, outro em alto e também detalhe ali no máximo em 10. Aqui tá o Ray Trace extremos, tá vendo que a gente tá fazendo a média de 68 FPS, né? Tem 68 FPS ali. E agora com o Ray Trace personalizado, tá 76. Mas se você mexer mais alguma coisinha vai dar um FPS legal. Aqui no Doom, é um jogo que ele dá bastante FPS. E aqui eu tô trazendo a placa com poder bruto apenas. Não tem gerador de quadro e não tem upscaler nessa placa. Vocês estão vendo o FPS que eu tô fazendo, um FPS bom. E o jogo tá no máximo, né? Se você quiser, você pode ligar o AFMF2 lá. E o RSR também, caso você esteja jogando uma TV. Fica legal também. Eu joguei o Doom travado a 60 e com a AFMF2 para mandar para 120. Agora eu vou ligar o Ray Trace para vocês verem a diferença em performance também. Aqui, né, você pode ver que ainda eu tô tendo gargalo de CPU, então não teve tanta diferença. Se vocês quiserem voltar o vídeo e ver sem o Ray Trace, né, eu acho interessante nesse Ray Trace jogo que ele coloca o reflexo do personagem certinho. E outros jogos você tem que ligar o Pack Trace. Aqui no Indiana, que tem um Ray Trace obrigatório, ele tá custom, né, FSR, o Ray Trace nativo, vocês vão ver o meu desempenho aqui. Vão ver que está com FSR, está em qualidade e com gerador de quadro. Aqui vocês vão ver que em outro caso, a 5700X, né, a CPU, ela gargalha na placa de vídeo. Quando eu desligar o gerador de quadro, a gente vai ter um FPS semelhante a esse. Então quer dizer que na teoria, quando você liga o gerador de quadro, ele vai dobrar. Quando eu mostrar aqui na parte que está desligado para vocês verem, é, com o FPS ainda vai continuar alto. Eu vou desligar aqui rapidinho. Vou demonstrar minha configuração, tudo bonitinho. Agora, desliguei ele aqui certinho. Eu tô com Ray Shader, então às vezes quando eu troco preset dá uma bugada. Então, mas ó, eu tô com Ray Shader ali, desliguei. Pode ver que tá fazendo 130 FPS por aí. Então, aí só tá o upscale, tem um gerador de quadro. Eu imagino que, como o gerador de quadro ele dobra o FPS, se tá fazendo 130, deveria. Se o processador fosse mais forte, deveria fazer, sei lá, uns 260 por aí. Eu acho que é isso. Mas aqui eu vou demonstrar pra vocês usando de novo com o gerador de quadro, certinho. Tem que desligar o reshader pra não bugar, né? Pra ver que dá uma bugadinha ali, trava 60 FPS. Desliguei ele. Agora o FPS vai subir bastante. A gente vai voltar na casa dos 150, 160 por aí. Eu vi que esse jogo ele limita pra mim em 160. Então talvez se tivesse um processador melhor, ele passaria disso. Aqui usando o Packtrace no médio, vocês podem ver que o uso da minha memória ali de VRAM tá quase estourando, que é 16 GB. Eu imagino que esse jogo ainda está muito bugado sobre isso, sobre o uso de VRAM. Mas com o Packtrace no médio, usando equilibrado no FSR, a gente tem na casa dos 70 FPS. Eu acho que é jogável, né, dependendo de alguma cena, só que essa placa não tem suporte ao Packtrace nativo. Então vai depender do desenvolvedor. Então isso é um aspecto ruim, né? E aqui mostrando em
com ray shaders sem o gerador de quadro. Então, essa aqui é a diferença. Eu joguei assim, né? Eu joguei a Trevada 60 e com o ray shader. Então, pra mim, foi legal o jogo, assim. Agora a gente vai entrar num tópico, né? Como eu comecei já com o ray shader, que é a mod. Jogos que não têm suporte ao FSR 3.1.3, o gerador de quadros nativo. Igual esse jogo aqui, ele não tem gerador de quadro para RTX da linha 30 para baixo. E o FSR dele é muito ruim, é o 2.1 e o 3.0 da primeira versão. Eu usei o 3.1.3, igual vocês viram no começo, e tô ativando pelo DLSS. Vocês estão vendo o meu preset ali, né, como tá personalizado, e tá com o Ray Trace desligado nessa primeira aqui. Vou rodar o benchmark para vocês verem aqui. Eu acelerei o vídeo, né, então você pode ver que tá em 2K, tem Custom FSR em qualidade. Junto com o gerador de quadro também, né. Esqueci de anotar ali. Estão vendo que essa placa em poder bruto, ela é muito forte, né? Vocês estão vendo que sempre tá entregando um FPS bom, tudo mais. Mas como eu já disse, o ponto negativo vai ser o Ray Trace da primeira geração, temperatura e talvez consumo. Aí vocês estão vendo o FPS que eu fiz aqui, né? Pode ver que tá ali em versão de drive, placa tá DLSS nível, né? Que tá pelo mod. Agora eu vou ativar o Ray Trace no máximo sem o Pack Trace, né? Que essa placa não tem suporte ao Pack Trace nativo. Rodando aqui para vocês verem, a gente tava, sei lá, 160 FPS, que é na casa dos 50 por aí. Mas ainda essa CPU acaba sofrendo nesse jogo. Se vocês quiserem, eu trago um próximo vídeo trazendo um overclock desse sistema para vocês verem como vai ficar. Mas eu recomendo vocês testarem cada PC em cada lugar para ver como resultado vocês vai ter. Aqui, né, vocês viram o FPS que deu, eu tô com o Ray Trace no máximo. Pode buscar um preset otimizado também. Aqui, tô rodando em 4K, o preset custom, o FSR em qualidade, sem o Ray Trace, né, então vocês estão vendo aí que tá tendo um resultado muito bom, caso você queira jogar em 4K sem o Ray Trace, tá? A gente tá sempre na casa dos 100 FPS. Então, o tendão de Aquiles da AMD dessa geração, né, da geração 6000, sempre vai ser o Ray Trace e na minha GPU, né, como eu já disse, temperatura. Aqui no jogo, né, como eu jogo com FSR 3.1.3 ou às vezes eu jogo com o da Intel, né, que é a versão 2.0. Eu costumo jogar assim, ou você pode testar, né, como vai ficar na sua casa. Tem gente que vai ter mais serrilhado, tem gente que vai ter menos, tem jogo que vai usar. Eu costumo usar Ray Shader também no jogo, né, sem com Ray Shader, né, para vocês verem a diferença. Nos benchmarker tava sem o Ray Shader para não ter diferença de FPS. Aqui tá meu jogo rodando aqui sem Ray Shader e com Ray Shader. Ele acaba usando também CPU, acaba usando GPU. Aqui tá o jogo otimizado e com o Ray Trace no máximo. Então dentro do jogo ele varia entre 70 FPS, 80, 60. Então pra mim que joga 60 em jogos não competitivos vale a pena. Aqui minha placa é esse modelo de referência, se você tem dúvida e tal. Ele é um modelo muito quente. Eu vejo a galera que está comprando a 6.700 também tá vindo bem quente. E se você pegar um modelo diferente, que nem a da Red Devil eu demonstrei, a temperatura vai ser diferente, vai ser mais baixa. Aqui, né, nessa cena tá com preço otimizado, sem o Ray Trace e com Ray Shader. Pode ver que a gente tá fazendo 91 FPS 90. O que eu faço? Eu venho aqui em desempenho, eu venho e personalizo a minha GPU, né? Eu faço um undervolt de 9%, 9 a 10% no caso, né? Às vezes é 9% dependendo do jogo. E faço uma pequena curva de fan. Vocês podem ver ali em temperatura hotspot está quente, mas ela vai ter 115, né? Eu não cheguei a 115, mas eu vi que é 115. Quando eu aplico, vou ver que a temperatura já caiu em hotspot e a temperatura também já caiu. Então agora, né, se você pegar o seu jogo já assim, né, com devolt, uma pequena curva de fan, ele já vai estar legal. E aqui, né, eu travo a 60, como esse jogo não é competitivo, e a temperatura vai caindo mais e mais. Então é legal você saber fazer essas edições, né? Agora em preços, eu recomendo vocês sempre dar uma olhada e procurar. Se você achar por, sei lá, 2.500 e tiver coragem de pagar 3, vale muito a pena. Pelo vídeo que vocês viram aqui, né? Poder bruto,
e demais. Aqui, né, eu vi no LX, tem outros modelos. Esse aqui eu não sei se tá certo, né? Tá PCzinho e o nome da placa. Mas em outros lugares, como eu vi no Marketplace, no OLX, no Facebook, no Mercado Livre, varia entre 2.600 a 3. Então, se você achar, sei lá, achei por 2.500 aqui no meu Marketplace, vale muito a pena. Porque 2.500 você acha uma placa mais fraca. E ela, cara, você vai ver que você já viu, né? O poder bruto é bom, o Ray Tracing não é tão foda assim que nem o da Nvidia, mas cara, dá pra encarar. Você viu no Cyberpunk, no Doom, dá pra usar um pouquinho o Backtrace. E fora isso, cara, o FPS vale muito a pena pelo FPS. E jogos competitivos, né, que eu não trouxe aqui COD e demais jogos, vale muito a pena. Aqui, no eBay, também tá variando essa faixa de preço, dois e pouquinho. Como é uma placa que já não tá mais fabricando, então é difícil achar. Então é isso, galera, minha conclusão. Eu espero que ajude vocês na próxima compra. E demais modelos da AMD da linha 6000. Então é isso, até mais.